No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Ai, que frio! Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, aqui é Nina Lemos e você está ouvindo o podcast Não é o Fim do Mundo, em um momento de fim do mundo, como todo mundo deve saber, né? Quem ouve a gente está no planeta Terra e está vendo bombas, bombas e bombas. Jô, como é que está reverberando aí para você no Brasil e na sua vida esse momento horrível que a gente está vivendo? Nina, pra mim tá o velho um pouco de droga, um pouco de salada, entendeu? É claro que eu acho que na possibilidade de uma guerra que está se expandindo cada vez mais, na possibilidade de se falarem sobre uma terceira guerra mundial e tal, não dá para você ficar fora disso. Porém, eu sou uma pessoa analisada e eu tô tentando levar isso de uma outra maneira, nem porque eu sou analisada, não. Mas eu tô tentando levar isso de uma outra maneira depois dos últimos 2 anos, onde eu estava de cabeça nessa coisa e me faz muito mal. Então eu tô um pouco de droga, um pouco de salada. Tô, apavorada, mas eu tô com muitos momentos de alienação preventiva, como dizem, né? Falar uma coisa totalmente fora de contexto, né? Mas você falou analisada, e o Freud, né? Ele viveu a Segunda Guerra, né? Ele foi refugiado, né? Para Inglaterra, ele morreu lá, a família dele, muita gente morreu em campo de concentração, né? E um dos livros mais importantes dele, O Mal-Estar da Civilização, ele escreveu nesse tempo. Então fica aí a dica, porque a sociedade está com mais mal-estar assim do que nunca. Tem uma coisa, Jô, que eu perguntei para minha mãe, que tem 84 anos, tipo, você já viu um mundo tão ruim? E ela falou, não, porque quando eu era Segunda Guerra, eu era bebê. E assim, né, acho que vocês sabem o que está acontecendo. A gente está dentro de uma guerra no Oriente Médio que está se espalhando a cada dia. Todo dia a gente acorda com uma notícia horrível. A gente, semana passada, não sabia que tudo isso ia acontecer, né? E o mundo virou um lugar muito pior nos últimos dias, desde sábado, que foi quando Israel, com os Estados Unidos, atacou o Irã, numa guerra que eles chamaram de preventiva, que é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Quer dizer, já vi, né? Estados Unidos já fez isso antes. É uma loucura, né? E realmente é o que falam, né? Que os Estados Unidos, junto com Israel, eles acabaram de sepultar a diplomacia, né? Porque enquanto estava tendo toda essa crise sobre o arsenal nuclear do Irã, estavam tendo milhões de negociações, né? Então, tipo assim, você está na mesa de negociação e no dia seguinte, com avanços, né? Que é o que diziam quando começaram os ataques, você está tendo avanços e no dia seguinte é declarada uma guerra, né? Assim, preventiva, que é essa velha desculpa de tudo deles é preventivo, né? Por isso que eu estava zoando com a alienação preventiva. E realmente o direito internacional, que já não via bem das pernas, né? Viram uma coisa paralela, no universo paralelo, né? Isso que parece, né, Nina? Eu acho louco esse negócio do preventivo, que eu estava até usando esse exemplo aqui, que é tipo assim, eu falo assim, eu acho que meu vizinho não vai com a minha cara, do meu prédio, eu acho que ele é louco. Eu vou lá e mato ele, porque um dia ele pode me matar, porque assim, teoricamente, qualquer pessoa do mundo pode te matar. Sim. Aí você mata alguém preventivamente antes que ela te mate, é tipo isso. É tipo isso. Desculpinha. É uma desculpinha. E ontem tiveram reuniões nos Estados Unidos, no Congresso, né? Onde reuniões secretas, confidenciais, né? Onde o governo tentou se explicar. E hoje eu estava vendo os senadores reverberando essa reunião e você vai ficando bem chocado, porque tinha um senador democrata que ele falava assim, muitas vezes, às vezes em um conflito, quando você chega na hora dessa reunião, você entende motivações para alguma atitude do governo, entendeu? Já aconteceu, segundo ele, em outras ocasiões, explicações que revelavam realmente um outro lado
para uma ação bélica americana, entendeu? Segundo há controvérsias, mas segundo esse senador. E ele falou, e o governo americano deu 4 ou 5 justificativas bizarras para ter começado essa guerra junto com Israel, e o que a gente viu nessa reunião confidencial, né, foge de tudo, assim, é uma coisa que eles... Confidencial, eu não estou sabendo disso. É como se fosse assim, o governo tem que... fizeram uma reunião confidencial? Não sei se confidencial é a minha tradução, é tipo assim, uma reunião classified, entendeu? Do Senado com o governo, para o governo, que eles abriram informações confidenciais para justificar o porquê da guerra. E aí, hoje eu estava vendo vários senadores falando que eles estão chocados, que eles nunca viram isso, como se o Trump não tivesse ideia do que está fazendo, que nunca aconteceu isso. E aí você vai vendo realmente que é um delírio, né? E que com essa coisa do direito internacional, do Conselho de Segurança, tudo isso, nada funcionar, vai virando um delírio sobre delírio sobre delírio, né? Daí é uma invasão por causa de... um ataque, né? Por causa de armamento e arsenal nuclear. E daí no outro dia o Macron tá lá falando, agora eu vou ter mais ogiva. Você fala assim, gente... Cara, o Macron é patético, né, cara? O Macron é muito patético, Agora, isso que você tá falando do Trump, eu também tava vendo, tinha um especial sobre a guerra aqui na TV alemã, que até que, pelo incrível que pareça, estava bom. Depois eu falo mais de como a Alemanha está mal no cenário, mas era um especialista em defesa, um cientista. Aí fala assim, o que você achou da declaração do Trump? Aí o cara super sério virou e falou assim, eu já desisti de tentar entender o que o Trump fala há muito tempo. Então, o que ele falou, eu ignorei. Tipo, um cientista falou isso na televisão. Ele tá certo. Só que esse homem é o homem que tem mais armamento no mundo, do país mais poderoso, e aí a gente tá vendo isso, né? Cara, assim, é um pesadelo, né, Jô? Eu tô com uma sensação de pesadelo diário, eu tenho vontade de chorar várias vezes, porque o troço se alastrou, e se alastrou num grau, assim, bizarro, né? Você falou, antes da gente começar a gravar, que mais de 1.000 pessoas já morreram no Irã, né? Sim. Cara, como mais é que pode? Mais de 1.000 pessoas. Vai lá em 3 dias, mata 1.000 pessoas. E assim, e tudo bem, beleza. E tudo bem, beleza. E ainda a gente fica vendo, né? Porque claro que essa notícia nunca é dada desse jeito, né, Nina? A gente, nos últimos 2 anos... ficou escolada nisso, mas a notícia é mais de 1.000, segundo fontes do Irã, né? É sempre uma coisa que descredibiliza a fonte, né? Então, por exemplo, a morte o bombardeio na escola que matou uma centena quase, né, de meninas. Não, é mais, acho que é 170. Pois é, 170 foi noticiado meninas. Em vez de ser um escândalo que, né, 170 meninas morreram, é noticiado como uma coisa talvez tenha acontecido, dizem, né, assim, mais um episódio mundial em que a gente vai ter que fazer todo esse debate da cobertura midiática, como as notícias são dadas, né, sujeitos ocultos, tudo aquilo que a gente tá acostumado a ver e passar raiva, né, Nina? Total. Agora, assim, só fazendo um resuminho rápido aqui, o lance está se alastrando, cada dia se alastra mais de uma maneira bizarra. A gente está gravando na quarta-feira e, com certeza, quando você ouvir, já aconteceu umas coisas. E provavelmente coisa ruim, provavelmente já se alastrou mais. Na hora que eu escrevi aqui, assim, no roteiro, eu botei que já tinham sido atacados, né? Já tinham sido atingidos. Israel, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Arábia Saudita. Aí hoje, Irã, óbvio, né? Aí hoje, Turquia, porque o NATO interceptou um míssil na Turquia. NATO, eu falo NATO porque eu estou colonizada, que eu moro na Europa, mas é OTAN. Mas que é uma merda, sendo NATO, sendo OTAN, é uma coisa do mal. E não para de se alastrar. E é muito louco, né? E no Líbano, né? Porque o Líbano agora está sendo extremamente atacado e tem risco de invasão por terra. Ou seja, são quantos países em guerra, Ju? Uns 10? Muitos, eu nunca vi na minha vida. A gente já viu isso? Nesse grau? Não, eu acho que ainda... Não, por isso que a gente estava, até antes da gente começar a gravar, a gente estava falando disso, né? Terceira Guerra Mundial, mas isso não é exagero, é uma possibilidade. Um tempo atrás, a gente ia gravar algum podcast e eu estava com esse pensamento e eu fui dar uma busca
porque eu queria entender se na Segunda Guerra Mundial, foi mundial, quantos países estavam na Segunda Guerra Mundial? Eu acho que eram quase todos. Eu me lembro que na época, acho que assim, tinha 3 países neutros, entendeu? Por isso que era guerra mundial. Então é óbvio que guerra for, se é a terceira, se é a 2,5, se é a semi-mundial, é uma guerra que está se alastrando, onde a gente vai conhecer e já está conhecendo novos armamentos, né? Onde o resultado para o planeta, de uma forma, uma forma maior, né? É desastroso, até em termos de aquecimento global. Então, assim, além de tudo que pode acontecer nessa guerra, o resultado para o mundo daqui a uma centena de anos já é péssimo, né? Ou seja, um desastre a partir de um surto, basicamente, né, Nina? Uma prova disso, que eu acabei de ver uma coisa aqui, que uma prova de como isso está se espalhando é que um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano na costa do Sri Lanka. Então você vê que isso vai se espalhando pelo mundo, né? E vai chegando, vai muito, assim, alvo americano, está sendo atacado. Só que vamos lembrar, de novo, a gente vai repetir isso várias vezes, quem começou foi os Estados Unidos. Israel é uma guerra totalmente legal, e falar uma coisa óbvia, que eu acho que quem ouve esse podcast já sabe, né, Jô, mas a gente tem que falar assim mesmo, que a gente não apoia o regime do Irã, né, que a gente sabe que o regime do Irã é uma ditadura horrível, autocrata, uma teocracia horroroso, que oprime as mulheres, etc, etc e tal. Só que não se resolve isso com bomba, e isso não é problema dos Estados Unidos e nem de Israel. E é óbvio que, como toda questão super complexa, né, eu acho que todos esses acontecimentos mostram que também a gente não precisa tratar um conflito que está se alastrando, onde pessoas estão sendo mortas, como um entretenimento, né, Nina? Ou como uma torcida, né? Eu acho que isso, no caso do Brasil e do Twitter, eu já desisti, porque as pessoas realmente acham que é videogame. Porque a gente já falou isso, videogame. Videogame, sim. E a gente já falou isso em outros episódios, né? Sim. É uma guerra que a gente nunca viu nessas proporções, eu não lembro de ter visto. A gente pode ver, e a gente faz isso, a gente perde horas de sono vendo no Twitter, a gente não dorme mais, vendo imagens em tempo real. Então você tem acesso à informação muito rápida. Aí é muito fácil você esquecer que quem está sendo bombardeado é a gente, né? Que tem pessoas morrendo. Sim, e que nenhum civil de nenhum país devia ser bombardeado. Ponto. Sim. Só que assim, cara, é muito cruel, né? Porque Teherã está sendo destruído, por exemplo. E Teherã é uma cidade extremamente povoada, é uma cidade gigante, é como meio bombardear São Paulo. E quantos civis estão sendo mortos? E, Jô, uma coisa que a gente estava falando desde o início, né? Que a gente tem conversado sobre isso, é que, e isso é uma coisa que todos os especialistas estão falando, né? É que o Trump achou que ia ser fácil. E ele se deu muito mal. Ele achou que era meio Venezuela. Que ele ia chegar lá, matava o cara, tomava o governo, pegava o petróleo e pronto. E não é assim, porque o Irã está respondendo muito fortemente e de uma maneira que eles com certeza não esperavam, né, Ju? Nina, você estava contando a coisa do radar antes da gente entrar aqui no ar. Explica um pouco pra gente isso. Cara, é que isso eu vi o André Fran, por sinal, sigam ele no Substack, que ele é muito bom, e no Twitter também. Ele é um jornalista que é especialista em Oriente Médio. O que ele falou é que o Irã está sendo tem uma tática muito boa de destruir infraestrutura de guerra dos Estados Unidos, que são infraestruturas de guerras milionárias. Então, eles estão atacando, por exemplo, radar. Numa guerra sem radar, você não é nada. E radar, tudo isso são coisas assim, muito, muito caras, né? São trilhões. Então, é uma coisa que está pegando no dinheiro também. E eles atacam bases de petróleo. Então, eles estão focando no dinheiro. Então, é uma coisa que, de fato, os Estados Unidos não estavam preparados para isso. Acho que os Estados Unidos, nem Israel e nem ninguém. Sim, e tem outra coisa que o Irã está fazendo, né, Jô, que para mim é uma das coisas que me impacta muito, eu fico achando muito louco, que é focar nessas cidades que são tipo esses paraísos de milionários, sabe, que são tipo paraísos que não quer pagar imposto e que são cartões postais do Oriente Médio, tipo Dubai, Catar. Mas ele não tá focando não por esse motivo, né? Na verdade é porque lá tem bases americanas, né? Não é? Não tenho certeza. Claro que não, Nina. Eles não estão... Cara, mas eu já li análises que falavam que eles queriam destruir inclusive aquele prédio lá, que é o prédio mais alto do mundo de Dubai. Tipo, eles atacaram um hotel muito famoso em Dubai, um hotel 7 estrelas. Sim, mas os ataques
Mas eu acho que os ataques do Irã, eles são todos em lugares onde tem bases americanas de onde estão saindo, né? Porque acho que Mas não estão saindo do centro de Dubai, Jô. Não, tudo bem, Nina, mas eu acho que a coisa é que o Irã está sendo atacado a partir de lugares, né? Espalhados, ele não está sendo atacado a partir Mas dos eu Estados acho que Unidos. atacar Dubai tem uma coisa simbólica que é importante de mostrar poderio também. Não, sim, acho que pode até ter, Nina, mas eu acho que em termos da guerra, o Irã está sendo atacado de bases americanas e de Israel, que estão em lugares. Gente, DR, ao vivo. Mas assim, eles estão atacando consulados, por exemplo. Sim. O consulado não é uma base americana. Não, sim, gente, mas eles estão atacando os Estados Unidos. Um consulado dos Estados Unidos, sim, não é? Sim, mas estão atacando aliados dos Estados Unidos. Sim, mas se eles estão atacando... Isso configura o que você falou, que pode parecer com uma terceira guerra. Sim, mas o que eu estou te falando é que se eles estão atacando símbolos americanos, entendeu? Eu não acho que eles estão eles estão atacando os Estados Unidos. Obviamente, isso vai sobrar para a população, ou para o turista, ou para outra pessoa que está num país que, inclusive, hoje estão tendo protestos no Chipre contra bases, entendeu? Contra as bases do Reino Unido que tem lá, porque as pessoas não querem. E que entendeu? também já foi atacado, só que aí que vai escalando o conflito. Sim. Porque o Reino Unido é aliado dos Estados Unidos, assim como a Alemanha também é. Sim. Aí ataca a base do Reino Unido. Aí vai que o Reino Unido acaba entrando nesse negócio, que é o meu medo aqui na Europa. Mas sabe uma coisa que eu acho? Que eu não sei como poderia ser, entendeu? Mas eu acho que, às vezes, parece que é assim, houve um ataque, né, ilegal, que é o que aconteceu. A partir daí, pelo direito internacional, o país tem o direito de revidar, né? Só que, ao mesmo tempo, qual seria a possibilidade de não ser esse o caminho, entendeu? Existe alguma possibilidade de não atacar os Estados Unidos, seja na base, seja na embaixada, ou seja Tel Aviv, né? Assim, onde, na verdade, até... Eu acho que é difícil a gente entender se haveria alguma possibilidade de um país que estava à mesa negociando, né? Negociando não ter armamento nuclear, onde todos os outros têm, então aí aumentando. Teria rendição, né? Foi o caso da Venezuela. Sim, só que o Irã não é Venezuela, né? Acho que nisso... O Irã não é Venezuela, e o Irã é um país que é extremamente armado, que tem um arsenal militar enorme, muito maior do que os Estados Unidos pensavam. E ele faz parte do... Eu vi muita gente falando que esse regime do Irã, que é o O, né, que fique claro, ele é muito bem consolidado. Isso que eu li, não sabia, isso eu me informei. Que eles já tinham um plano para ser o líder máximo deles lá, que eu não sei falar o nome, morresse. Já tinha o segundo, já tinha o terceiro. Sim, não é Venezuela, entendeu? Sim. É uma coisa que é assim, que é um regime teocrático, horroroso, mas muito bem organizado. Não é assim, então o povo tome conta. Não é assim. Exato. Inclusive que eles têm a polícia ali do governo, a polícia religiosa, para reprimir isso, como já estava reprimindo nas manifestações. Sim. Então, assim, é uma ignorância, sei lá, quem sou eu para falar, mas eu acho que é uma ignorância grandona aí dos Estados Unidos com essa síndrome de super-homem plus que eles têm, né, Jô? De ser chefe do mundo. E agora, que eu acho que está acontecendo, que é uma coisa que eu, como estou na Europa, fico extremamente preocupada, isso é teoria minha, posso estar errada, mas eu acho que eles não esperavam que o Irã ia reagir desse jeito, mesmo, que ia ser muito mais fácil, vamos lá, né, vamos dar o nosso jeito ali, resolver e tomar tudo, e agora que eles estão vendo que eles estão ferrados, porque o negócio é muito maior do que eles pensavam, eles estão querendo que todo mundo participe dessa merda. Sim, e eu acho que teve até uma entrevista do governo americano que o cara falou quase como se eles também tivessem sido arrastados para Israel pela guerra, entendeu? Vamos todo mundo aqui e tal, criar uma coisa que só vai matar gente, né? Como a gente está vendo nos números, só vai destruir mais, só vai deixar a região muito mais instável, né? Instabilidade, já tem petroleiro atingido aí espalhando petróleo, né? E não vai trazer nenhum bem à população iraniana. É óbvio que a coisa do regime iraniano
né, a gente é uma questão, pode ser debatida, por isso que eu acho que, né, quando eu falo de sobriedade, né, nós não somos iranianos, né, que vivemos sobre esse regime, né, porém, é óbvio que os Estados Unidos não está fazendo isso para o bem dos iranianos, né? Pelo amor de Deus. Só para a gente dar um recorte histórico, a Revolução Iraniana, que acabou nesse regime teocrata, que a gente conhece, que oprime né, a população e que tem milhões de refugiados ao redor do mundo, foi uma revolução nos anos 70, né? Só que se a gente der um rewind, né, foi em 1979. Sempre indicamos, leiam Persépolis, quadrinho que a gente ama, de uma desenhista de HQs maravilhosa iraniana, que ela conta sobre a ótica de uma menina, né, vivendo a Revolução Iraniana, que ela devia ter meio a nossa idade, né? Porque se ela era criança e foi em 79... Anos 70. Só que se a gente for dar um rewind um pouco antes, a Revolução Iraniana chegou para acabar com o governo daquele Shah Reza Pahlavi, que era um nome super, né? Da nossa infância. É um clássico da nossa infância, isso, né? Fantástico, né? O Jornal Nacional, Voz, Shah Reza Pahlavi, que era um governo que foi colocado no poder a partir de um golpe, né? De um golpe que queria tirar do poder do Irã um primeiro-ministro que tinha sido democraticamente eleito e que ele estava tirando o petróleo das mãos do Reino Unido e das grandes companhias de petróleo gringas, entendeu? Então ele estava querendo, era bem o petróleo é nosso, tipo assim, olha, né, depois no período, a indústria de petróleo tem que ser iraniana, daí claro que o Reino Unido e os Estados Unidos não gostaram, teve um golpe, como a gente sabe, e aí isso foi no Shah Reza Pahlavi, que também não era nenhum bom senhor, entendeu? Era também uma polícia super repressiva e tal, e isso acabou culminando na Revolução Islâmica, que é uma teocracia e com tudo isso que a gente conhece. Então, eu acho que nesses momentos, né, sempre é bom a gente tentar ampliar o nosso olhar histórico e alargar, né, esse tempo histórico, para entender como chegamos aí, né? Se a gente pensar que nos anos 50 o Irã não era essa teocracia e era um país que ele estava procurando um caminho, né, fora da coisa imperialista, né, um caminho nacionalista para o seu povo, e teve um golpe, né? Eu acho que isso vai dando um outro olhar em cima de uma situação, né, do que só essa situação da gente olhar o instante, né? O instante que é agora que a gente vai falar o Irã, a teocracia. Sim, é uma teocracia e acho que a gente nunca pode se esquecer disso, né? Mas a gente ampliar esse olhar histórico, né? Porque... E assim, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra, com ser uma teocracia e os Estados Unidos poder bombardear. Exatamente. Não. Até a Jane Fonda. Você viu a Jane Fonda? Eu amo, gente. Maravilhosa. Amo, gente. Com quase 90 anos, ela foi num protesto contra a guerra e ela falou, é preciso uma mudança no regime dos Estados Unidos. Gente, ela é muito maravilhosa, né? Ela é muito maravilhosa, cara. É uma inspiração total. Agora, assim, tudo que a gente está falando, assim, a gente está discutindo a conjuntura, como diria um homem. Um esquerdomacho falaria que a gente está discutindo a conjuntura, não é assim que eles falam? Menina, nem fala, porque ontem eu fui numa reunião, porque infelizmente estamos em ano eleitoral, e eu me enfiei numa reunião que eu estava 8 horas da noite num sindicato no centro da cidade, numa reunião que era debate da conjuntura. Ai, socorro. Ouviu a palavra conjuntura, já sai correndo. Como diria sempre que eu ouço a palavra conjuntura. Sempre que eu ouço a palavra conjuntura, saco meu salão de cheque. Saco meu revólver. Mas, tirando a nossa discussão de conjuntura, o fato é que é muito climão de fim do mundo, né? Muito. É a maior disrupção aérea desde o tempo da pandemia. E, gente, tipo assim, Dubai, Abu Dhabi, esses lugares são hubs, né, de avião e tal, de tráfego aéreo, assim, dos maiores do mundo. É muito louco. Você entrou eu amo Fly Radar, né? Porque eu amo ficar vendo... Eu fico vendo como tá o tráfego aéreo, eu sou louca. E se você entrar no Fly Radar, que é grátis, gente, é só entrar na internet e baixar o app, não é anúncio, quem dera. Fly Radar podia, né, patrocinar o nosso podcast, isso é ótimo.
Por favor, Você vê, gente. assim, é muito louco, a Irã vazia, toda aquela área vazia, assim, exatamente como era na época da pandemia. Tem milhões de coisas louquíssimas de fim do mundo, né? Milhões de turistas presos. Você viu que tem vários turistas presos em navio, que é uma coisa que eu fico muito apavorada. Imagina você ir fazer um cruzeiro e ficar preso no meio da cortou. terra. Pelo amor de Deus, sim. Tem Grupo Paranaense, bizarro, né? Assim, muito distópicas. Teve uma cena que eu achei extremamente distópica, né? Que agora que o Líbano também está sendo super atacado, aí a Jo explica, porque eu não entendo essa conjuntura, mas a imagem do engarrafamento de carros deixando o Líbano junto com bombas, né, em lugares diferentes, que não é assim, um país está sendo bombardeado, que já é horrível, mas assim, vários países bombardeados, as pessoas tentando fugir. É uma imagem muito de filme de fim do mundo. Sim, é muito difícil. Eu acho que isso que comigo, assim, psicologicamente, eu tô super perturbada essa semana, gente, tô totalmente perturbada. E aí, né, a gente tem aquela coisa que, assim, estamos numa grande guerra, o que fazer, né? E a gente, no começo dessa guerra, Nina, você tava, né, você que me anunciou, né, porque você tá no fuso anterior, como né? sempre, eu sou portadora de más notícias. Sim, e daí você acordou... Mas eu esperei, eu não quis te falar cedo, assim, para não te acordar cedo com isso. Não, você não me falou diretamente, você só falou assim, vim no lago para espairecer, sábado, né? Vim no lago para ver se espairecer. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa, entendeu? Ah, você não sabia? Não, porque eu tava acordando plena. E aí, como tem aquilo que a gente já falou, né? Aquela frase do Kafka, a guerra começou, vou à natação. A guerra começou, vou para a cidade do samba. Porque eu estava nesse dia icônico do calendário de quem é de escola de samba, que era devolver a fantasia. E aí, como eu tô toda nessa tentativa de ver menos internet no telefone celular, eu fui, entendeu? Guardei o celular na bolsa, não fiquei tentando entender e fui fazer o meu rolê lá, entendeu? Né? Fui para a cidade do samba, fiquei lá vendo o carro alegórico, né, das escolas e fiquei retardando um pouco eu entrar em contato com isso, assim. Eu tenho tentado evitar ficar o dia inteiro tendo notícias disso e é uma coisa que você tem que se esforçar um pouco, porque a gente é jornalista, né? Mas eu tenho tentado por uma coisa realmente de sanidade, assim, porque eu preciso, assim. Eu estou numa situação muito particular aqui, porque a Alemanha financia essa guerra de alguma maneira, né? Porque a Alemanha é do NATO, a Alemanha é parceira dos Estados Unidos e é parceira de Israel. Né? Lembra das manifestações que a gente foi aqui para a Palestina? Uhum. Você lembra? Você até aprendeu a falar em alemão, Jô, que era... Eu aprendi. Deutschland financia, Israel bombardeia. Que isso dá para entender, né? Que é Israel. A Alemanha financia e Israel bombardeia. Então, aqui o negócio é muito mais perto de mim, geograficamente, e a Europa está fazendo um papelão, né? O único país digno da Europa é a Espanha. Viva a Espanha! Viva! Que está tendo, né? E mandaram os aviões dos Estados Unidos retirar e falaram que não iam participar dessa palhaçada. E o Trump começou a falar que ia botar tarifa, né? Porque já pagou, rompeu relações comerciais. Agora, aqui na Alemanha, a gente tem o Merz, que é um pateta, que é um lacaio dos Estados Unidos, é um covarde e que abaixa a cabeça para tudo que eles fazem. E aí eu vou começar a narrar o meu pânico, Jô, nesse dia que você está falando, do dia do início da guerra. Que, de fato, eu acordei, vi, falei, cara, tá primavera, tá sol, vou andar de bicicleta. Aí eu saí de bicicleta, tava um dia idílico, eu sentei no canal, tava tudo lindo e tal. E foi ótimo, assim. Aí que eu contei pra Ju e tal. Chorei um pouco, devo admitir. Mas fiz um monte de exercício, passeei, tava tudo lindo. Os berlinenses estavam bem-humorados, porque era o primeiro dia de primavera, sabe? Tava um astral. Aí quando eu cheguei em casa e eu tava sozinha, eu entrei no Twitter, e quando eu entrei no Twitter, eu vi alguém falando, o avião do Netanyahu está indo para Berlim, que aí foi um grande momento de surto que eu tive, que aí eu mandei mensagem para a Jo, falando, socorro, o avião do Netanyahu está vindo para Berlim. Socorro, sim, estou a um ponto de mísseis serem mirados para cá, né? E afinal, cara, ele tá ou não tá, Nina? Tá, lógico que tá. Aí, porque o que aconteceu? Aí eu entrei no Fly Radar, porque eu sou louca, e eu fiquei seguindo o avião. E eu vi o avião pousar.
o avião do Netanyahu, que é o avião usado por ele e pelo presidente, que ele é primeiro-ministro, né, e pelo presidente de Israel, pousou, de fato, na Alemanha. Está ainda, está no aeroporto Ber, no aeroporto que você conheceu, no aeroporto de Berlim, está lá, essa porra desse avião. E aí, depois que esse avião pousou, a gente ficou um monte de rumor, um monte de boato de se o Netanyahu teria fugido para Berlim. Uhum. O que seria uma coisa muito louca, porque ele teria que ser preso, né? E aí ficou esse grande disse-me-disse de se ele estava ou não estava. Ele não está. Ele está, de fato, parece que em Israel. Agora, esse avião está aqui, e esse avião trouxe Mas, todo de repente, a família pode ter ido, né? A família parece que está em Miami. A versão oficial é que o avião veio vazio com a tripulação para proteger o avião, que tem várias coisas de guerra, etc. Só que assim, não vamos saber, entendeu? Sim. Teve manifestação do pessoal aí que a gente gosta aqui de Berlim, que foi cobrar, que o governo tem que explicar exatamente o que esse avião está fazendo aqui. Mas assim, eu não sei exatamente o que o avião está fazendo aqui, tudo que eu falar vai ser teoria conspiratória, que eu não sei. Sim. Mas essa presença desse avião me engatilhou uma loucura. E eu fui ver que engatilhou em várias pessoas, tipo, tudo que é brasileiro que mora aqui em Berlim, que segue o que está acontecendo no mundo, eu acho que depois que esse avião pousou, a paz acabou, Jô. Porque você se sente muito perto. E teve um momento, lembra, Jô, que a gente deve ter até áudio, que a gente pode até postar nesse episódio, de eu te falando que eu estava em pânico na varanda. Aí eu assim, Jô, eu estou olhando para o lado do aeroporto. Eu vou ficar aqui esperando ele passar de helicóptero. Aí a Jô, mas você vê daí? Eu já vi o Zelensky. Ontem eu surtei. Legal. Eu posso até ler a mensagem que eu mandei para a Jô de manhã, que era uma mensagem: socorro, estou tendo um ataque de pânico. Me ligue quando acordar. Porque eu acordei e tinham várias notícias de que a Alemanha ia entrar na guerra oficialmente. E que depois concluiu que, na verdade, era Israel planando notícias para dar a entender isso, né? Primeiro, em sites israelenses, entendeu? E aí foi todo mundo entrando em pânico, que a Alemanha ia entrar. Aí o ministro das Relações Exteriores falou que não vai. Entendeu? Que não é um país... Isso é muito engraçado vindo da Alemanha, desculpa, mas eu tenho que fazer essa piada. Sabe o que ele falou hoje? A Alemanha não é um país beligerante. Qual é que a Alemanha tem? Como é que ele tem coragem de falar isso? Meu Deus, gente, que vergonha! O grupo que eu chamo dos Três Patetas, né, que chamam E3, esse grupo, não sei por que chamam, Três Patetas, né? Uhum. Que é o Macron, o Merz e o homem da Inglaterra, que eu esqueci o nome, que está até na lista do Epstein. Eles lançaram uma carta conjunta, assim, no início da guerra, falando que eles estavam prontos para defender seus aliados, entendeu? Que eu achei bem agressiva, Jô. Porque quando você fala que você está pronta para defender seus aliados, isso é fazer parte de uma guerra. Claro, não é? Exatamente. Sim, até. E a notícia máxima, nojenta, é que esses idiotas lançaram uma carta, gente, e isso é um vexame, falando que condenava o Irã. E em nenhum momento eles falaram que eles, né, condenavam Israel e Estados Unidos por terem atacado um país preventivamente. Eles não fizeram isso. Então, sim, eles estão de puxa-saco, cordão do puxa-saco, covardes, puxando o saco dessa gente. E isso é uma coisa que dá muito medo, e muita raiva, porque, primeiro, é com meus impostos, que são caros. Como a gente já disse aqui, vou repetir, estão cortando muita coisa na Alemanha importante, de jornalismo, de cultura, de coisa de bem-estar social, de apoio ao trabalhador, muita coisa importante, né? Para investir em guerra. E aí, a minha impressão é que a gente está agora ainda mais metido nisso. E acho que não é impressão, acho que é fato, né, Ju? O que a gente esperava, começaram os ataques, né, ao Irã, os países coletivamente, eles fossem juntos, condenassem uma coisa que é ilegal, né, pelo direito, né, e enfim, ainda que eles não conseguissem aprovar nada no Conselho de Segurança, porque o Conselho de Segurança, os Estados Unidos têm veto, então, entendeu? A mesma coisa que nada, né, qualquer gente vive, né? Do mundo sonhado, né, utópico, que não é o que a gente vive. Agora, Nina, no dia que a gente está falando isso de Brasil e Alemanha, né,
E no dia que começou tudo, eu vi um tweet lá que até copiei aqui, que era assim: minha tia me ligou apavorada, perguntando se o apagão de hoje tinha alguma coisa a ver com a guerra. Tive que explicar para ela que provavelmente não tinha caído um míssil na Pechincha, em Jacarepaguá, que é o Zona Oeste aqui do Rio, e a Zona Oeste, até aqui, parte da Zona Sul também teve um apagão bizarro no sábado, né, assim. E a gente realmente está muito longe, né? Mas só que também com a internet é muito longe, muito perto, né? E realmente é esse mundo que é tudo intrincado, né? É uma guerra lá, mas que o resultado, né? Também é mundial, né? Hoje em dia, né? Acho que tem toda essa coisa. Isso que eu acho importante a gente falar, né? Porque teve que é muita coisa. Acho que a gente vai ter que gravar um segundo episódio sobre o mesmo tema, porque, de fato, até socorro que está acontecendo, né? Esse episódio podia chamar socorro que está acontecendo. Sim, não tem como a gente, no episódio, destrinchar tudo, porque é muita coisa. Não tem. Só se a gente gravasse assim 4 horas, não é o fim do mundo, né? Que ninguém, nem a gente aguentar tanto tempo falando de desgraça. Mas o Estreito de Hormuz, por exemplo, onde passa, né, toda a distribuição de petróleo, quase toda aí do mundo, não sei se é quase toda, mas muito, por exemplo, e tudo isso, destruição de refinaria, etc. e tal, tudo isso tem um custo econômico para o mundo que é gigantesco. Na Europa, a energia vai aumentar. E aqui não é o Brasil, a gente não tem abundância energética, de jeito nenhum. E aqui a gente usa muito, por exemplo, o aquecedor no inverno. Isso tudo vai aumentar. E isso tem um impacto na vida das pessoas. E a extrema-direita está crescendo. Então a extrema-direita acha que é culpa, entendeu? Isso faz a extrema-direita crescer, esse tipo de problema quando é uma crise econômica. Vai ter mais inflação, aumento a gasolina já aumentou aqui, inclusive. E eu estava lendo que no Brasil também, né? Óbvio. Porque é isso que você falou, tá tudo interligado. E quanta coisa que o Brasil não exporta para o Oriente Médio, você acha que o Brasil não importa? Eu estou chutando, mas assim, é óbvio que exporta café, é óbvio que exporta soja, um monte de coisa. A economia mundial, ela é toda interligada, então isso tem reflexos maiores ou menores em todo lugar. Então, assim, é uma merda, gente. É uma merda muito grande, é muito apavorante. Eu tenho uma sensação, Jô, agora falando mais disso psicológico, que me falta chão, sabe? Quando eu tenho esse dia que eu paniquei, que eu te liguei, coitada, ela estava dormindo, eu já estava pedindo socorro, é porque eu sinto que eu não tenho onde me apegar, sabe? Sim. Que é tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo? É aqui, é ali, eu não estou entendendo nada, me dá um desequilíbrio emocional, assim, sinceramente. Sim, e a Dani me mandou um meme maravilhoso, um meme on Reels, uma coisa engraçada que era assim, gente, dá para definir se vai ter terceira guerra mundial ou não, que eu tô com uma lista de tarefas para fazer, e tipo assim, se tiver, foda-se, né, porque realmente eu acho que ainda é bizarro a gente tá na eminência, vendo uma guerra, né, uma guerra que tá se alastrando, e ainda gigantesca, que pode vir a ser, entendeu? Muito maior, a gente, né, não dá para saber ainda, meme do caramelo, e a gente ainda tem que fazer a produtiva, né? Acordar normalmente, total. Ser produtiva. Tem uma coisa, né, que, assim, que nós somos aquela louca, já pirando aqui, tá? Que nós somos seres humanos, né, com nossas subjetividades. E eu acho que tanto eu quanto você, aí agora depois da gente brigar, a gente chora. Esse episódio é puro suco do caos do fim do mundo. A gente briga, a gente chora. Porque assim, eu não estou numa fase difícil não estou numa fase fácil da minha vida. Você também não tá. Sim, e exato. Aí tem lutos que a gente já está carregando, né? E aí junta tudo, Jô. Claro, é realmente apavorante, né? Assim, por isso que eu malucamente estou tentando me reservar, e daí eu vou na fisioterapia, se bem que acabou hoje esse meu grande programa, que era, eu ia na fisioterapia por causa daquele tombo. Não posso, que é muito chato, tem que pegar o ônibus, entendeu? E eu fico lá numa fisioterapia, que você entra na fila, que fica com vários idosos, e ouvindo assim, eu caí, você fica nesse lugar para fazer essa fisioterapia por causa do joelho.
mas de alguma forma é um lugar que, tipo assim, eu tô vivendo aquele presente da pré-patela, sei lá, da patela do meu joelho, tentando me desligar disso, assim, porque... e tentando ser... Ontem, eu tô até vendo Big Brother, né? Nossa, e aí quando acabou, entra o Jornal da Globo, e aí, às vezes eu tenho umas coisas meio malucas, eu falo, se eu não desligar agora, se eu ouvir essa informação agora, tem uma coisa meio mística, tenho que desligar antes de qualquer coisa, porque eu vi que tava começando já, né, o horário que começa o bicho pegar, falei, eu não quero saber, porque se eu começasse a ver o que estava acontecendo... É muito difícil. É muito difícil, assim, mas eu acho que é... A gente, quando lançou esse podcast, né, de novo falar isso, a gente lançou já pensando no fim do mundo, mas pensando mais em mudança climática, e a gente não esperava, né, Jô? A gente estava muito no zeitgeist do fim do mundo. E a gente até falava do homem do botão, né? O medo do homem do botão. E agora tem esse homem do botão imaginário, né, do Trump, que é, né, o Irã, mas ao mesmo tempo tá aí o outro falando que tem muitas ogivas. A gente está gravando na quarta-feira à noite, tempo europeu à tarde do Brasil. A gente não sabe ainda o que vai ter acontecido amanhã ou depois de amanhã. É tentar dormir, né, Jô? E tentar não ficar louco. E na natação, como diria Kafka. E com isso, a gente se despede e esperamos encontrar vocês aqui na semana que vem. Né? E qualquer coisa, tá, gente? Eu vou correr para a Embaixada do Brasil. Vocês façam uma campanha, né? Save Nina, Salve, né, Jô? Nina. Pode fazer uma hashtag para eu ser resgatada. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.